Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é domingo, dia 11 de janeiro de 2026 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2026, Valor e Abundância através dos ensinamentos de um curso em milagres, ok? Hoje nós estamos na lição de número 11, que declara: os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Essa é a primeira ideia que temos, que está relacionada com uma fase principal do processo de correção, a reversão do modo de pensar do mundo. Parece que o mundo determina o que percebes. Parece que o mundo determina o que nós percebemos. A ideia para o dia de hoje introduz o conceito de que os teus pensamentos determinam o mundo que vês. Fica contente de fato por praticar a ideia na sua forma inicial, pois nessa ideia a tua liberação está assegurada. Nela está a chave para o perdão. Né? Então, olha só. Os meus pensamentos determinam o mundo que eu vejo. É isso que a gente está aprendendo com essa lição. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado, porque os meus pensamentos determinam o mundo que eu vejo. Os seus pensamentos determinam o mundo que você vê. Os pensamentos do seu vizinho determinam o mundo que o seu vizinho vê. Por isso que todos estão certos nos seus próprios pontos de vista, né? Você está sempre certo de qualquer maneira, porque a realidade que você cria, ela serve para provar a consistência da sua mente, a consistência dos seus pensamentos. Por isso que a gente precisa de uma total reversão da nossa forma de pensar, tá? Os períodos de prática da ideia para o dia de hoje devem ser compreendidos de um modo um pouco diferente dos anteriores. Começa com os olhos fechados e repete a ideia lentamente para ti mesmo. Em seguida, abre os olhos ao teu redor, para perto e para longe, para cima e para baixo, para qualquer lugar. Durante um minuto aproximado que vais passar usando a ideia, meramente repete-a para si mesmo, estando seguro de fazê-lo sem pressa e sem nenhuma sensação de urgência ou de esforço. Para fazer estes exercícios com o máximo benefício, os teus olhos devem mover-se de uma coisa para outra de forma razoavelmente rápida, já que não devem deter-se em nada em particular. Contudo, as palavras devem ser usadas sem pressa, até mesmo de maneira descansada. A introdução a essa ideia, em particular, deve ser praticada da forma mais casual possível. Ela contém o fundamento para a paz, o relaxamento e a libertação de preocupações que estamos tentando conseguir. Ao conseguir os exercícios, fecha os olhos e repete a ideia lentamente para ti mesmo, mais uma vez. Hoje, 3 períodos de prática provavelmente serão suficientes. Todavia, se houver pouco ou nenhum mal-estar e te sentires inclinado a fazer mais, até mesmo 5 períodos de prática podem ser empreendidos. Mais do que isso não é recomendado. Então, os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. E aí, como eu vou praticar? Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Vocês viram? Né? Os nossos olhos aqui, perdão,
O gato está aqui no meu colo, senão não tem aula, que o gato hoje está atacado, tá? Então a gente passa de um objeto para o outro, né? Agora eu vou olhar para trás aqui pelo meu retrovisor da tela. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado, tá? Muito bem. Então a gente vai continuar hoje. Hoje é o último dia da aula aberta dessa jornada, né? Como eu já expliquei para vocês. E a gente vai continuar hoje falando sobre dinheiro, tá? A nossa jornada é valor e abundância. É sobre valor e abundância. Se eu não consigo perceber o meu próprio valor, eu não vou me sentir capaz de gerar valor para o próximo. Já falamos disso várias vezes aqui. Se eu não gerar valor para o próximo, eu não criarei abundância na minha vida. E aí, algo aconteceu muito interessante. Eu hoje de manhã peguei esse livro aqui que eu gosto muito, que é da Alexandra Sonado, uma portuguesa que canaliza Jesus, e abri aleatoriamente. Chama-se O Livro da Luz, né? E ele funciona como um oráculo. E eu abri ele aleatoriamente. E o texto era sobre dinheiro. Então é uma canalização de Jesus por Alexandra Sonado sobre dinheiro. Eu vou ler para vocês porque é exatamente o que eu tenho falado. É exatamente a mesma coisa sobre a qual eu tenho falado com vocês. E queria dizer para vocês que eu ainda não tinha lido esse texto, porque esse livro ele é de pequenas sessões e ele é um livro que ele funciona como um oráculo, né? E eu fiz uma pergunta a respeito de uma situação que eu estou vivendo atualmente e obtive a resposta foi perfeita, mas abri nessa página também sobre dinheiro. Essa não foi a resposta à minha pergunta, mas esse foi um texto que com certeza o nosso Mestre Jesus queria que fosse lido para nós todos hoje. Então eu vou ler. Dinheiro. O dinheiro é uma energia. E cada pessoa faz o que quer com a sua energia. Gasta bem ou gasta mal. Gasta consigo mesma ou gasta com os outros. A energia é sua e você e o seu livre-arbítrio é o que impera, dizendo a você o que você deveria fazer. Até aqui nos entendemos. Mas quando se trata de ganhar essa energia de volta, recuperar essa energia, a coisa fica mais complicada. Você quer? Você precisa de dinheiro? Está bem, mas raciocine comigo. Quando você compra alguma coisa, quando você gasta o seu dinheiro em uma determinada coisa, por que você faz isso? Por que te apetece gastar dinheiro? Creio que a resposta é que não te apetece gastar dinheiro. Por que te apetece passar um cheque e dar esse dinheiro ao seu interlocutor para que ele, o outro, tenha uma vida melhor? Me parece que tampouco. Será que é porque essa pessoa quer um carro novo e necessita desse dinheiro para comprar o carro novo? É por isso que você compra dela essa determinada coisa? Creio igualmente que não. Pois bem, você não compra uma coisa porque te apetece gastar dinheiro, nem porque você deseja uma vida melhor para essa pessoa, e muito menos porque você queira contribuir para que ela tenha um carro novo. Não, definitivamente não me parece que sejam esses os motivos. Você deseja comprar algo porque esse algo vai contribuir para melhorar a sua vida num aspecto ou em muitos aspectos. Não é verdade? Eu acertei? Pois bem, pense comigo. Você não gasta o seu dinheiro para melhorar a vida do outro, mas sim porque você quer melhorar a sua vida. Mas, quando você pensa em ganhar dinheiro, você inverte completamente esse sistema.
Se eu te pergunto hoje, sinceramente, por que você quer ganhar dinheiro ou por que você necessita ganhar dinheiro, naturalmente a sua resposta será: eu preciso ganhar dinheiro porque me apetece ter dinheiro, porque eu quero melhorar a minha vida e talvez até porque eu queira comprar para mim um carro novo. O dinheiro que eu ganho não chega para aquilo de que necessito e por isso eu quero ganhar mais. E essa é a energia que você envia ao universo. Lembrando do texto de ontem. O dinheiro que eu ganho não é o suficiente para eu comprar aquilo de que eu necessito. E por isso eu quero ganhar mais. Exatamente a mesma coisa sobre a qual falamos ontem. Em resumo, jamais você gastaria dinheiro para melhorar a vida de alguém. Mas você quer que alguém gaste dinheiro com você para melhorar a sua vida, né? E quando nós estamos vibrando numa energia de interesse, de sermos pessoas interesseiras, aí a coisa fica pior ainda, né? Você jamais gastaria dinheiro para ajudar alguém a comprar um carro novo. Mas você gostaria muito que alguém gastasse dinheiro com você para que você consiga comprar um carro novo. Você não vê que você está desejando que os outros façam uma coisa por você que você mesmo não faria pelos outros? Você não vê que não pode funcionar? Por outro lado, você gastaria o seu dinheiro que pudesse contribuir para melhorar a sua própria vida. E aí, sim, você gasta o dinheiro. E os demais também. Então, em vez de se concentrar em ganhar dinheiro, concentre-se antes em: o que eu posso fazer que contribua para melhorar a vida das pessoas num sentido ou mesmo em vários, né? É interessante notar, antes de continuar a ler o texto, que todos nós estamos presos nessa mentalidade. Então, quando eu compro alguma coisa de alguém, eu tô presa nessa mentalidade. E quando outra pessoa compra alguma coisa de mim, né, a outra pessoa também está presa nessa mentalidade. Por quê? Porque essa é a mentalidade vigente do sistema de pensamento do ego, tá bom? Quando você conseguir trabalhar em uma coisa, um produto, uma ideia, um trabalho, etc., que você mesmo compraria porque contribuiria para melhorar a sua vida, nesse momento, você ganhará o seu dinheiro. Sempre que o preço e as condições daquilo que você está vendendo sejam justos, não é mesmo? Porque não adianta nada eu querer chegar aqui para vocês e dizer para vocês que eu vou vender, sei lá, a assinatura do canal por R$3.000, né? Que não seria justo para vocês, né? E se não for justo para vocês, também não é justo para mim, porque a gente já aprendeu com o Curso em Milagres que o dar e receber são, na verdade, uma coisa só, né? Não se esqueça, o dinheiro é uma energia de troca. Ele, por si mesmo, não é nada. Ele é um símbolo, né? O dinheiro é um símbolo. Se você simplesmente quer dinheiro, ele foge de você. Mas se você tem uma boa contribuição para realizar a troca, o dinheiro vem para você. Esqueça-se do dinheiro, concentre-se no que você pode, em que você pode contribuir para melhorar a vida das demais pessoas, em um ou em mais sentidos. E não apenas você vai receber dinheiro, como, além disso, você estará orgulhoso daquilo que você faz e você se sentirá muito realizado. E aí, talvez você já nem precise tanto de um carro novo. Jesus. Tá? Então, esse foi o texto dela. Eu nem preciso comentar esse texto, porque a gente já tinha falado disso, né?
O importante aqui é que quando eu coloco o meu foco em ajudar o outro, em servir o outro, ou como a gente diz na Seichonoye, em fazer o maior número de pessoas possível felizes, então o dinheiro começa a vir, porque o meu foco está em ajudar, em contribuir, em multiplicar, em aumentar. Quando o meu foco está na ganância, no egoísmo, o que eu vou ganhar com isso? Onde é que eu vou me dar bem aqui? Como é que eu vou me dar bem aqui? Aí o dinheiro foge, né? E aí eu vou passar para a segunda parte do texto do capítulo de escassez da alma do dinheiro da Lynn Twist, tá bom? E aí ela vai falar aqui de um monte de coisas que eu acho que não são muito importantes. Ela vai falar dos mitos tóxicos, que são, na verdade, crenças da escassez. Então, ela enumera 3. Os mitos tóxicos da escassez. O primeiro, não há o suficiente. O segundo, ter mais é melhor. Tá? E o terceiro, as coisas simplesmente são do jeito que são. Tá? Mas, tem uma parte do texto aqui que essa sim vale a pena eu ler para vocês. E essa eu vou ler inteira. E depois talvez amanhã ou depois eu leia as outras partes. Mas como eu tô deixando o vídeo de hoje aberto, e a partir de amanhã os vídeos estarão fechados, essa parte eu quero que vocês entendam, porque ela tem a ver, inclusive, com o momento político que o mundo está enfrentando. Que o mundo ocidental está enfrentando, que o Brasil está enfrentando, e tem a ver com as nossas escolhas futuras. O brasileiro sempre fez escolhas com base no princípio da escassez. Por quê? Porque nós fomos muito bem treinados no princípio da escassez, né? Nós fomos treinados na pobreza, né? Muito bem. Então, prestem atenção. Só dizendo para vocês que essa mulher trabalhava com projetos para o combate à fome, tá? O mistério da fome e a nossa luta com a escassez. É o título da sessão do capítulo. Ainda estamos no capítulo Escassez, a Grande Mentira. Eu pulei as partes anteriores porque eu acho que não sejam boas, mas eu acho que elas são menos importantes para o despertar de consciência que eu quero trazer para vocês agora, tá bom? Então, o mistério da fome e a nossa luta com a escassez. A fome e a escassez seriam vistas como sendo, obviamente e inexoravelmente ligadas. Como eu pude trabalhar tão intimamente em lugares onde a fome e a água eram tão escassas, e ainda assim insistir que a escassez é uma mentira. Porque ela trabalhou em comunidades famintas, em comunidades onde a gente não tinha água. Vamos nos lembrar do problema de falta d'água da região Nordeste, onde impera o princípio da escassez. É o princípio da escassez que governa a mentalidade da maior parte das pessoas do povo nordestino. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque vocês já sabem que o meu pai é nordestino. Então eu tenho sangue nordestino, tá? Estou falando do meu povo. Meu pai veio para o Rio de Janeiro com 17 para 18 anos. Tudo que eu posso dizer é que as duras e surpreendentes realidades dessa experiência, né, de trabalhar em locais onde havia fome e escassez, falta d'água, me forçaram a olhar além do óbvio. Aqui é que está o pulo do gato. Me forçaram a olhar além do óbvio. Eu lutei para compreender a tragédia da fome. A fome não é uma doença misteriosa.
Ela não é um gene mutante ou uma força selvagem da natureza. Nós sabemos exatamente o que fazer quando uma criança está faminta. Nós sabemos o que uma pessoa faminta, de que uma pessoa faminta necessita. Essas pessoas precisam de comida. Não há nada na paisagem global de recursos que explique por que 1/5 da humanidade é faminto e malnutrido. O mundo está... Peraí, deixa eu só pegar uma tradução boa aqui para vocês. Tá? Gente, eu quero dizer para vocês que esse texto, ele é absolutamente fundamental para a nossa compreensão dessa jornada. Perfeito. O mundo está inundado de comida. Nós, atualmente, temos mais comida na Terra do que precisamos para alimentar todas as pessoas. Muitas e muitas vezes além do que elas precisam. O desperdício abunda. Em muitos países, incluindo os Estados Unidos, os fazendeiros são pagos para não plantar. Gado que foi criado para o abate, que é criado para o abate, ele consome recursos suficientes para alimentar cada criança e cada adulto faminto no mundo. Ontem eu vi um post no Instagram, vocês vejam como as coisas nos são mostradas quando a gente quer ver. De um plantador de morango descartando, jogando caixas e caixas de morango fora. E aí ele explicava que ele tinha oferecido aquilo, os morangos, para doação, mas que as pessoas entendiam que dava muito trabalho irem na fazenda dele buscar. Queriam que ele mandasse entregar na casa delas. Então, ele simplesmente jogou os morangos fora, né? Em 1977, quando eu me comprometi primeiramente, pela primeira vez, para trabalhar para colocar um fim no problema da fome mundial, eu assumi que as pessoas estavam famintas porque elas não tinham comida o suficiente. E que se nós apenas dessemos comida, boa comida para as pessoas lá fora que estivessem famintas, então nós resolveríamos o problema da fome crônica no mundo. Tudo isso me parecia muito lógico, mas se eu combinasse o suprimento, a oferta de comida do mundo com as pessoas... não, mas se simplesmente encontrarmos, né, fizermos um encontro entre o suprimento de comida com as pessoas famintas no mundo, se isso fosse a solução, o que então explicaria as estatísticas e realidades trágicas e teimosas dos famintos que pareciam nos fazer incapazes de resolvermos o problema da fome? Como seria... como isso seria num mundo com mais do que suficiente comida para ser entregue, né, para milhares de pessoas famintas, milhares delas crianças com uma idade menor do que 5 anos, com menos de 5 anos, que estavam morrendo a cada dia de fome e de causas relacionadas à fome, isto é, má nutrição, né? Poderia a razão ser porque ninguém se importa? Quando as crianças famintas pedem por comida, elas não choram como italianos ou indianos ou crianças do Bangladesh, ou crianças que vêm do lado pobre da nossa própria cidade.
elas choram como seres humanos. E é nesse nível da nossa humanidade que nós precisamos responder. É a partir desse nível, né, que nós precisamos dar uma resposta. Por que nós não podemos escutar esses lamentos e responder como membros carinhosos da família humana? O que faz com que tantos de nós façamos olhos cegos e ouvidos surdos para o choro de uma criança? E fazemos então a escolha de cuidarmos dos nossos próprios problemas, mesmo quando nós temos muito para alimentar a nós mesmos e os outros também. Mas, se o cuidado fosse a resposta, como poderiam então as doações massivas, né, de comida e dinheiro que algumas pessoas fazem não levarem a soluções duradouras, né? Então, muitas pessoas estão doando muito dinheiro, muita comida. Por que isso não é a solução? O problema poderia ser a distribuição. Como poderia haver um problema de distribuição se os refrigerantes estão praticamente a um braço de distância de cada uma das pessoas no mundo? Poderia ser um problema de logística? Como seria quando as nações mais poderosas como as nossas, não, peraí, como pode ser, né? Quando as mais poderosas nações como as nossas têm capacidades logísticas para lançar mísseis armados e bombas para ataques militares tão precisos virtualmente em qualquer lugar do mundo. Né? Então também não se trata de um problema de logística. Poderia ser um problema político? Poderíamos nós ser tão cínicos e autorreferentes, né, digamos assim, que nós, autocentrados, né, digamos assim, que nós permitiríamos que uma criança morresse de fome porque nós discordamos como adultos sobre ideologias econômicas e políticas? O que nos permite ouvir esse choro, esse lamento e ainda assim falharmos em respondermos de forma efetiva? Então essa é a pergunta que ela está fazendo. Quanto mais tempo eu gastava com as pessoas que viviam na fome e com pessoas que trabalhavam para dar dinheiro ou para alimentar essas pessoas, mais claramente eu via que a causa da fome crônica não era apenas a falta de alimento. É aqui que a coisa vai ficar interessante. O que causa a fome é algo muito mais fundamental do que isso, porque não importa o quanto de comida você possa, o quanto de alimento você possa mover do ponto A para o ponto B. Embora isso possa fazer uma grande diferença para um grande número de pessoas por um certo período de tempo, isso não resolve o problema da fome. Prestem muita atenção no que ela vai falar agora. A história nos ensina a lição. A inundação de ajuda que chegou à Etiópia em 1985
teve um festival, né, de rock que foi liderado por um roqueiro inglês chamado Bob Geldof. Foi o chamado Live Aid, ajuda ao vivo. Foram feitos concertos de rock na Inglaterra, depois os americanos copiaram a iniciativa, fizeram também, e todo o dinheiro que foi arrecadado com aqueles shows e com a venda das músicas foi mandado para a Etiópia. Isso aconteceu em 85, tá? Aquilo tudo foi mandado para a Etiópia em 85, então alimentou muitas pessoas por um certo período de tempo, mas não resolveu o problema da fome daquele país. A Etiópia permanece em fome, permanece um país pobre e faminto. A ajuda de alimento que foi enviada para a Somália durante as crises que aconteceram em 93 e em 94 alimentaram algumas centenas de famintos. Não, alguns poucos famintos. Mas, na verdade, exacerbaram a violência e a corrupção que estava acontecendo durante a guerra civil que ocorria na Somália. A ajuda de alimentos que inundou Biafra durante a guerra de Biafra, a ajuda de comida que inundou o Camboja durante a crise no Camboja, a ajuda, ela não foi uma coisa ruim. Algumas pessoas foram alimentadas, mas nada disso resolveu o problema da fome crônica e persistente. Nesses eventos de massivas infusões de ajuda com alimentos, nesses eventos, né, novamente, algum tempo depois, né, e novamente, frequentes, né, se tornaram frequentes até o ponto de que se tenha se tornado rotina que os suprimentos de alimentos eles começaram a ser roubados e revendidos por como é que eu vou dizer aqui para vocês, por pessoas corruptas, né, que prosperam na cobiça que ocorre, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Que eu não tô no tablet. Aí não dá pra pegar a tradução. Peraí, só um minuto. Não dá pra pegar a tradução aqui. Só um minuto, gente. Que ela está explicando aqui. Então, essas pessoas, né, desonestas, esses bandidos, né, que prosperam, na cobiça, né, que ocorre aí nesses países que estão em guerra, né. Além disso, quantidades massivas de ajuda alimentar deflacionaram os mercados locais, fazendo com que aqueles fazendeiros que plantavam grãos não pudessem mais vender a sua produção, porque a comida gratuita estava em todos os lugares, pelo menos por um certo período de tempo, né?
até que esses negociantes sujos, né, armazenassem para controlar lá a oferta. O ciclo desastroso de ajuda, corrupção, mercados perturbados e investimentos desastrosos, né, no cultivo de alimentos, eles se tornaram parte de um problema em vez de a sua solução. Esse ciclo apenas perturbou as causas raiz da crise. Em última instância, o efeito social da ajuda massiva desse tipo foi que as pessoas que estavam na ponta final que recebiam, até mesmo aquelas que conseguiram um pouco dessa comida, elas se tornaram ainda mais desabilitadas. Elas empobreceram ainda mais do que elas já eram pobres antes, né? Porque em vez de se incentivar a capacidade delas de produzirem para proverem o próprio sustento, elas entraram num entendimento de que não tinham capacidade, né? Então elas foram desempoderadas, para a gente usar um termo que fique mais claro, né? Então essas pessoas se sentiram debilitadas e desamparadas pelo fato de que elas não podiam tomar conta de si mesmas e que tinham se tornado recebedoras de benefícios que outros davam para elas, né? Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Então, elas ficavam, né, dependentes disso, né, de ajuda externa, de novo e de novo e de novo. Então, elas se sentiram diminuídas e enfraquecidas. E as possibilidades futuras para a sua própria autossuficiência foi frequentemente suprimida e diminuída pelos comportamentos que elas precisavam exibir nessas situações para poderem colocar suas mãos na comida grátis. Aí ela bota grátis entre aspas. Ao longo do tempo e novamente, quando o dinheiro ou a ajuda fluíam para essas comunidades por meio de sistemas baseados nessas presunções a respeito da escassez, o alívio era de muito curto prazo e então ambos os lados da transação eram inefetivos. Tanto aquele que dá fica prejudicado, no nosso caso o governo fica prejudicado muito, porque para o governo dar para alguém ele tem que tirar de alguém, então aquele de quem ele tira fica prejudicado. Ele em si fica prejudicado porque existe um custo de transação para esses programas sociais abusivos, né? E aquele que está recebendo, pasmem, é o mais prejudicado. Por quê? Por causa disso aqui que ela chama a atenção e que, na minha opinião, ela coloca de uma maneira muito correta. Para eu obter o benefício, eu tenho que exibir comportamentos que me tornem elegível ao benefício. Então eu tenho que ser uma vítima, eu tenho que ser pobre, eu tenho que não ter, eu tenho que ser infeliz, eu tenho que ser o coitado, que me lembra de lembrar a vocês do que o Gasparetto falava: não dê força para o coitado, isto é, não fique na consciência de vítima, não se permita ficar na consciência de vítima, não fique. Não dê força para o seu coitado interior, porque todos nós temos um coitado interior. Concordam comigo? Muito bem. Eu lutei com essa pergunta por muitos anos, assim como outros que se engajaram no trabalho para dar um fim à fome,
na busca de respostas que pudessem sugerir uma solução para essa tragédia contínua. Quando eu considerei as crenças subjacentes em comum que eram mantidas pela maior parte de cada uma dessas pessoas em todos os lugares, em todos os sistemas, em todas as instituições, em todos os pontos de vista, incluindo aqueles que estavam sofrendo de fome, eu vi que haviam presunções fundamentais que desabilitavam todo e qualquer esforço para resolver o problema. E todos eles poderiam ser rastreados para os mitos e a mentalidade da escassez. Qual é o mito e a mentalidade da escassez? E disso a gente vai falar amanhã. Não há o suficiente, o primeiro, mais é melhor. Esse é o fundamento da corrupção. Quanto mais eu tiver, melhor é. E o terceiro, as coisas simplesmente são do jeito que são. Se as coisas são do jeito que são, a gente não tem que fazer nada para mudar. Tudo é do jeito que é, tá? Então todo mundo pensava dessa forma. Os pensamentos podiam ser rastreados, tá bom? Não importa não importa quais são as nossas circunstâncias econômicas. Quando nós acreditamos que não há o suficiente, que os recursos são escassos, então nós aceitamos que alguns terão o que eles precisam, aquilo de que precisam, e alguns não terão. Nós racionalizamos que alguém é destinado a, no final, ficar com o palitinho mais curto. Quando nós acreditamos que ter mais é melhor e igualamos ter mais com ser mais inteligentes ou mais capazes, então as pessoas na ponta daquele recurso, né, que ficam sem, a pessoa que fica com o palitinho menor, assume-se então que ela é menos inteligente, né? O mais inteligente vai lá e pega primeiro, aquilo que eu falei ontem, né? Passarinho que acorda cedo bebe água limpa, né? Por quê? Porque a água limpa é escassa. Então o passarinho que levanta mais cedo vai lá e bebe água limpa, não é isso? Então a base é essa crença, né? Então, essa pessoa, ela é menos inteligente, ela é menos capaz, até mesmo ela tem menos valor, tá escrito aqui, como ser humano. Essas pessoas têm menos valor como seres humanos. Nós sentimos que temos a permissão para desprezá-las. Quando nós acreditamos, é o terceiro mito tóxico, né? Que as coisas são simplesmente do jeito que são, então nós assumimos uma postura de desamparo. Nós acreditamos que um problema é insolúvel. Nós aceitamos que na nossa família, nem aqueles membros que são ricos de recurso, nem os membros que são pobres de recursos têm dinheiro suficiente, comida suficiente, ou inteligência suficiente e capacidade suficiente para gerar soluções duradouras. O projeto da fome, que eu acho que era o nome do projeto no qual ela trabalhava, ou qual ela trabalha agora, né? Eu não li o livro inteiro, então eu não sei exatamente do que ela está falando. Ao desafiar sistematicamente essas crenças, essas presunções sobre a fome crônica e a ajuda com alimentos, expôs o mito da escassez e abriu novas avenidas de perguntas e de novas possibilidades, eventualmente sendo bem-sucedido em fazer uma contribuição significativa para a erradicação da fome, ao empoderar as pessoas para serem as autoras da sua própria recuperação. É aquela história, não podemos dar o peixe, temos que ensinar a pescar. Num primeiro momento, sim, é preciso dar o peixe, porque a pessoa está lá
com fome, né? Mas aquela ajuda tem que ser muito curta. Ela tem que ser muito de curto prazo. Muito de curto prazo, tá? Em cada situação, em todas as situações, seja ela desde indivíduos até grandes populações, né, grande número de pessoas, descobrir a mentira e os mitos da escassez tem sido o primeiro e o mais poderoso passo para transformar o desamparo e a resignação em possibilidades e autoconfiança. Nós frequentemente filosofamos sobre as grandes perguntas que ficaram sem respostas na vida. É tempo de olharmos, em vez disso, é tempo de olharmos para as verdades, as respostas que não foram questionadas. E para a maior de todas, a mais não questionada resposta, entre aspas, da nossa cultura no nosso relacionamento com o dinheiro. E é exatamente aí que nós mantemos viva, a um custo altíssimo, a chama e a mitologia da escassez. Tá? Então, qual é a parada aqui? Qual é o pulo do gato aqui? É o seguinte: se nós temos disponibilidade para trabalhar, fazer e realizar, aquela escassez momentânea não se perpetuará no tempo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, muito interessante. Eu já contei para vocês aqui várias vezes que eu faço parte do grupo da prosperidade, né? Esse ano, inclusive, a gente vai ter mais um ciclo de estudos e eu participo todos os anos. O mestre Masaharu Taniguchi, todo o trabalho dele, de certa maneira, é também para desmistificar o princípio da escassez, com o trabalho da prosperidade, que é feito nas regionais e nos seminários, né? A gente desafia essa exata crença. E é impressionante como todas as pessoas que participam prosperam. Todas prosperam. Os estudos da prosperidade da Seichonoye, eles dizem que a prosperidade material ela é divina e que a pobreza não é de Deus, porque Deus é próspero, né? E essa é uma das grandes mentiras também que a gente tem atrelada à religião, né? De que é a exaltação da pobreza honrada, que foi, a gente leu o texto da Humanidade Isenta de Pecado na semana passada, correto? Então, o que acontece? Nós temos esse mito de que ser pobre é bom, de que ser pobre é ser honrado, né? E isso é um outro mito tóxico da escassez. E o mestre Masaharu Taniguchi, ele tem vários livros sobre a prosperidade, ele combate isso, né? E você tem grupos específicos para trabalhar o que a gente chama na Seichonoye de a mente próspera. E uma mente próspera, ela só pode se apoiar num senso de valor pessoal. Porque é do meu valor que vem o valor do que eu vou entregar para a sociedade para obter, em troca, o dinheiro correspondente ao valor que eu entreguei, né? Eu me lembro que eu sempre costumava falar para os meus alunos, né, da minha vida normal, olha, o que eu vou ensinar para vocês aqui agora, vocês podem aprender fazendo uma pesquisa no Google, né? Hoje em dia a gente tem a inteligência artificial. Vocês podem, de repente, fazer uma apresentação de uma aula muito melhor do que a minha, né? Eu faço lá meus PowerPoints toscos para dar minhas aulas.
Então, de repente, hoje vocês podem fazer um PowerPoint muito melhor do que o meu. Agora, a minha experiência de 25 anos trabalhando com este tema, sobre o qual eu estou ensinando para vocês, isso o Google não vai dar para vocês. A inteligência artificial não vai dar para vocês. Então, aqui estou eu. Aproveite, se você quiser. Muitos decidiam aproveitar. Muitos outros entendiam que as aulas eram uma chatice necessária entre eles no momento presente e o diploma de engenheiro, né? Mas muitos aproveitaram. E aí é que tá. Aí você já vê que aquele ali que está aproveitando, ele já é um garoto que ele já chegou com a mente próspera na aula. Ele fala assim, eu vou modelar o comportamento dessa mulher, o pensamento dessa professora, sei lá, o outro que está fazendo sei lá o quê. Isso já é uma característica da mente próspera, tá? Amanhã a gente vai falar de como isso se manifesta, como o princípio da escassez se manifesta nas pessoas que são muito ricas. Como é que é o princípio da escassez naquela pessoa que é muito rica? Responda para mim nos comentários. Me diga, tá? Como é que você acha que é? Eu vou finalizar essa aula dando um exemplo cristão de prosperidade. A multiplicação dos pães e dos peixes, Evangelho de João, capítulo 6. Vou mostrar para vocês como Jesus dominou o holograma para convocar, chamar do holograma a abundância da qual ele precisava naquele momento, tá? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães. E havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, o quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Então ele vai ter com o Criador, né? Então ele conseguia conversar com o Criador, ele conhecia as leis do universo, ele conhecia as leis da prosperidade, ele conhecia essa verdade aqui, que o rapaz fala no início do capítulo. Há uma lei natural da abundância que permeia o universo inteiro, mas que não fluirá através de uma porta de crença na falta e na limitação. Ele conhecia essa verdade, a lei da abundância. Na verdade, ele conhecia todas as leis universais e sabia trabalhar com elas. Essa é a diferença dele pra gente.
Ele tinha a mente de quinta dimensão. E é isso que ele ensina pra gente quando ele diz, quando ele dá nas lições, quando ele diz na lição que dar e receber é a mesma coisa. Então, pegando o primeiro texto que eu li hoje, se eu não focar a minha mente em dar, eu tenho que focar a minha mente em dar. Em ajudar, em contribuir, em transmitir o meu valor, em transformar o mundo em um lugar melhor do que aquele que ele era antes de eu nascer. O meu foco tem que ser em dar. Mas puramente em dar, porque o receber tem que ser uma consequência. Eu vou, de alguma maneira, constranger o mundo, o holograma, a me retribuir. Porque eu tô dando genuinamente, eu tô dando a partir da minha alegria e não a partir da manipulação. Entenderam? Eu estou dando, estou verdadeiramente dando, eu estou verdadeiramente contribuindo, eu quero ajudar, eu quero ser uma contribuição na sua vida, né? Então, a lição de hoje, os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Se os meus pensamentos são egoístas, eles estão me mostrando um mundo egoísta. Se os meus pensamentos são escassos, eles estão me mostrando um mundo de escassez. Se os meus pensamentos são de ataque, eles estão me mostrando uma forma de vingança, que é o que a gente vai ver lá na frente. E todos esses pensamentos que eu acabei de enumerar aqui agora são pensamentos sem significado. Porque o que são pensamentos sem significado? São os pensamentos da mente errada. São os pensamentos da mente egóica. São os pensamentos mentirosos, são os pensamentos ilusórios, são os pensamentos que eu não compartilho com Deus. Ok? Então, os meus pensamentos ilusórios estão me mostrando um mundo ilusório. Mas quando eu decido, eu sei fazer alguma coisa, eu sei ajudar alguém, onde é que tá? Onde é que estão as minhas capacidades? Onde é que eu sou maravilhoso, maravilhosa? É isso que eu vou oferecer ao mundo. Né? É isso que eu vou oferecer ao mundo. Eu me lembro, não sei se eu já contei essa história para vocês, mas o mestre, essa minha atitude, ela foi muito baseada no ensinamento do mestre Masaharu Taniguchi, né? Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, a gente tinha um segurança aqui, que era um cara muito bacana. E ele foi mandado embora. E esse segurança, ele vivia pedindo dinheiro para as pessoas. Né? Eles têm o salário deles, mas ele vivia pedindo. E aí um dia ele veio me pedir dinheiro. E aí eu falei para ele, eu posso dar uma sugestão para o senhor? Eu dei algum dinheiro para ele. Eu posso dar uma sugestão para o senhor? Me aproximei assim com cuidado. Ele falou, pode, dona Jaqueline, pode dar sim. Falei, por que o senhor não pega uma vassoura e não varre a rua? A rua tá sempre com sujeira, né? Se eu não quiser pegar uma vassoura, pega um saco e vai catando as coisas, né? Uma garrafa de PET, um saco plástico, sempre tem sujeira na rua. Mas não faça isso para obter retribuição, não peça nada para ninguém. Simplesmente comece a fazer isso e veja o que vai acontecer na sua vida. Ele olhou para mim, ele agradeceu, mas eu percebi que ele tinha ficado profundamente ofendido com a minha sugestão, ainda que eu tenha falado com ele com a maior educação. Ele nunca fez isso. Pouco tempo depois ele foi mandado embora, né? Eu várias vezes, e tô até para fazer isso, é que o sol tá realmente horroroso, quando eu tô subindo a rua, eu cato coisas e coloco na lixeira. E teve um dia, inclusive, que eu desci a rua com um saco e quando eu subi, eu enchi o saco de lixo. E eu faço isso também quando eu vou à praia, sabe? Aí eu junto todo aquele lixo e boto na lixeira picolé que tem aqui na esquina. Então, se tiver difícil para você hoje, se você tiver numa tremenda escassez, comece a fazer isso. Só isso. Catar o lixo da rua, leva um saco, cata o lixo da rua e bota na lixeira pública. E em pouco tempo você vai começar a ver o que vai acontecer na sua vida. E agradeça, né? Vou dar um exercício da Seichonoye para vocês. Recolha o lixo e fale: papai, muito obrigada. Ou muito obrigado se você for homem, né?
Mamãe, muito obrigada. Papai, muito obrigado. Mamãe, muito obrigada. Recolha o lixo. Aquele caminho que você faz para ir para sua academia de ginástica, ou para ir na padaria, ou para levar o seu cachorrinho para passear. Faça isso. Depois você me conta o que aconteceu, tá bom? Então, os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Os meus pensamentos de escassez estão me mostrando um mundo de escassez. Mas os meus pensamentos de abundância, que são os pensamentos que eu compartilho com Deus, eles vão me mostrar um mundo de abundância. Tá bom? Então, essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos hoje à noite, na nossa live, às 19 horas. Item 1, O Mundo Sem Culpa, capítulo 13. Tá bom? Bye, bye. Muito obrigada.